Queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Que a paz suave do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite, socorra a nossa fala, a fim de que ela seja clara, objetiva e, sobretudo, esclarecedora e confortadora para todos nós. Assim como a Angélica falou, eu também estava com saudade, mas devido às minhas atividades profissionais, a gente está um pouco ausente fisicamente da casa. Mas é sempre uma alegria estarmos aqui para falarmos dos ensinamentos do Cristo. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de um tema que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, mas onde a gente também vai encontrar referência no Livro dos Espíritos e em outras obras também. Nós vamos bater um papo sobre isso e até entender um pouco sobre essa desigualdade das riquezas. E por isso que eu deixei uma pergunta inicial: por que isso acontece? Porque normalmente quando a gente olha para isso aqui, a gente não entende e a gente acha que está tudo errado. Por que existe essa desigualdade? E por isso que o estudo é importante, porque a gente vai entender o porquê que essa desigualdade existe. Então o objetivo aqui é que a gente saia pensando sobre isso e principalmente entendendo o porquê disso. E mais ainda, talvez não se revoltando contra Deus em alguns momentos, quando a gente observa as desigualdades que ainda existem. Mas vamos lá então. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso? Tudo que eu trouxe aqui está dentro do Evangelho e mais uns acréscimos da codificação, tá? Então, se vocês quiserem depois ir lá no Evangelho, no item que fala da desigualdade das riquezas, vocês vão encontrar parte do nosso estudo de hoje. Então ele começa dizendo assim, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Aí eu botei esse menininho ali olhando como se ele estivesse olhando por uma vida futura. E esse item aqui, por isso eu dei um destaque na vida atual, é a primeira reflexão que a gente faz nessa noite. Porque, embora estejamos dentro da doutrina espírita, olha que interessante isso, falamos o tempo todo da vida espiritual, da reencarnação, que a vida continua, mas já repararam que em muitos momentos da nossa vida a gente vive como só existisse essa? A gente não enxerga essa vida atual? Porque no momento que eu vivo só para o hoje, que eu não penso no amanhã, ou seja, as dificuldades, as dores, essas desigualdades, tudo isso que acontece, a gente vai encontrar explicação nas outras vidas. Jesus, quando falou das bem-aventuranças, ele disse o quê? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que choram, enfim. E ele disse, naquele que encontrará consolação. Ora, se eu não encontro consolação aqui, aonde que eu vou encontrar essa consolação? Ou então, eu não acredito no que Jesus disse? Se nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, o guia e modelo, quando ele fala dessa consolação, ele está dizendo da vida futura. Ele mesmo, quando esteve aqui, disse o quê? O meu reino não é deste mundo. Então ele falava o tempo todo que a nossa vida não é só aqui, que é muito mais do que aqui. Então a primeira reflexão que fica para nós é, será que eu estou vivendo? O objetivo do estudo é a gente sair daqui pensando, tá? Então, será que eu ando vivendo pensando que a vida futura é uma realidade concreta? Ou será que isso é só uma falácia? Está só bonito ali no Evangelho, mas eu não consigo perceber que, de fato, a vida não é só essa aqui. E isso vale muitas reflexões para nós. Porque na hora das dores, na hora das dificuldades, se a gente consegue colocar isso na nossa prática, conforta um pouco o nosso coração. Porque, para que eu estou desesperado se não vai acabar aqui? Se não esse é o momento final, né? Então ele começa dizendo que para entender as desigualdades, a gente não pode considerar só essa vida. A gente precisa considerar que a vida continua. Não é a primeira vez que eu estou aqui e nem vai ser a última. Nós temos muitas encarnações. E aí tem uma pergunta lá, que diz assim, por que não são igualmente ricos todos os homens? Aí, primeiro, não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Na evolução, nós passamos por vários estágios. Todos somos iguais? Não. Uns avançam mais, outros avançam menos.
E isso é esforço e mérito pessoal. É de cada espírito, perdão. É individual. A gente não pode fazer pelo outro. Então, quando ele diz aqui, ó, que nós não somos igualmente inteligentes, será que existe alguém mais inteligente? Não, não é isso. É porque a pessoa trabalhou a serviço dessa inteligência. Porque o que mais a gente escuta quando uma pessoa prospera é dizer assim, fulano deu sorte. Não é isso? Mas a gente não vê a história daquela pessoa. A gente não percebe o esforço, a luta, enfim, tudo aquilo que ela fez para construir. E fica de fora, às vezes, criticando ou invejando. E olha só o que ele diz ali. Nem sóbrios e previdentes para conservar. E aí, vamos seguir mais à frente. Aliás, um ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Por quê? Por isso que a gente deu um grifo aqui. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Então está escrito isso lá no Evangelho. Se pegasse a riqueza do mundo e repartisse tudo igual, daqui a pouco tinha um monte de gente miserável, novamente. Por conta disso, porque ele diz ali, ó, que não soube conservar. Por quê? Porque nós temos diversidade e caracteres de aptidões diferentes. Então, por isso, quando a gente pensa assim, existe uma grande desigualdade no mundo, sim, existe, é fato. E a gente, enquanto espírita, principalmente, deve trabalhar para que essa desigualdade possa ser menor. Mas ela vai existir no mundo de hoje, não tem jeito. E é o que os espíritos estão dizendo isso ali com Kardec. Mesmo que a gente fizesse essa repartição, ela continuaria existindo. Porque existem pessoas imprevidentes, pessoas com aptidões diferentes. Aí eu estava fazendo essa palestra aqui, pesquisando, porque o trabalho da palestra é um trabalho de pesquisa, né? Aí resolvi trazer essa matéria aqui, ó. Isso aqui é de 2021, perdão. Homem que ganhou 30 milhões na loteria, sobrevive como flanelinha. Olha que interessante. Aí tem lá, Antônio Domingos ganhou 30 milhões na loteria e viveu como se não houvesse amanhã. Lembra da vida atual? Da vida futura? Para ele era só essa vida. Ele não sabe ou não enxerga que existe outra vida. Ele foi morar em um hotel de luxo, gastou tudo na farra e com mulheres e atualmente ele sobrevive como flanelinha. Dá para entender o que os espíritos acabaram de dizer ali, que se repartisse não ia dar certo? Não ia resolver o problema do mundo? Que a gente, não, se a gente pudesse, ainda tem gente com tanto, então vamos dividir para quem não tem nada. Não ia resolver. Não ia resolver por causa disso aqui, como ele falou aqui, as nossas diversidades dos caracteres e aptidões. A história que nós trazemos. Então, o homem, e a gente vai encerrar com isso aqui hoje, o livro dos Espíritos fala disso, a imprevidência do homem faz com que ele se perca. Né? E isso a gente está falando do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual é a mesma coisa também. E aí o resultado, né? Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Então Ele é sabedoria. Então, tudo está numa organização, numa harmonia. E por isso que existe essa diversidade. E tudo no local certo, né? Como ele falando. Até para que todas essas coisas possam acontecer. Um exemplo prático disso aqui. As grandes descobertas. A descoberta para a doença, principalmente. Se não tiver um investimento financeiro para aquilo ali, aquilo não vai acontecer. Então, por que necessariamente aquele cientista, aquele grupo, aquelas pessoas vêm numa condição financeiramente positiva para que possa se desenvolver essas grandes descobertas? Gente, está tudo na espiritualidade, né? É que a gente esquece disso. A espiritualidade não está dormindo. Então, no momento que as coisas acontecem, está tudo dentro de um planejamento. Mas por que, aí tem uma outra pergunta lá no estudo, mas por que Deus concede a pessoas incapazes de frutificar? Porque aí talvez você esteja pensando assim, mas nem todo mundo que tem dinheiro fez essas grandes descobertas ou fez esse dinheiro, vamos dizer assim, essa riqueza ser transformada,
gerando emprego, gerando dignidade para as pessoas, enfim, né? Aí tem uma coisa muito interessante, que é o quê? O livre-arbítrio. Todos nós temos esse livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de agir e de pensar, as nossas escolhas. Então ele vai dizer assim, ó, dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal. E o que pratica no primeiro resultasse dos seus esforços e da sua vontade. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Partimos do ponto zero, porque Deus não privilegia ninguém, né? O Dionelo não saiu na frente, a Angélica não saiu na frente, não, todos nós saímos do mesmo ponto, criados simples e ignorantes. E aí nós vamos reencarnando. E com as nossas reencarnações nós vamos usando o que ele está falando ali agora, que é o nosso livre-arbítrio. E aí vamos tendo consciência para distinguir entre o bem e o mal. No Livro dos Espíritos, inclusive, quando ele fala das faculdades morais e intelectuais, o que ele vai dizer? Que tem que ser o moral primeiro? Não, ele diz assim, que deveria desenvolver o intelectual primeiro, porque aí a gente teria discernimento para agir entre o bem e o mal. Ó! Mas o que acontece? A gente desenvolve o intelecto e se acha o quê? A última Coca-Cola do deserto, o último biscoito no pacote, né? O melhor. E a gente quer passar por cima das pessoas. Não, eu sou fulano de tal. Como se os nossos títulos fossem credenciais para chegarmos na vida espiritual. E não são. Mas, no momento que a gente usa o nosso livre-arbítrio, a gente vai experimentando o que é o certo, o que é o errado, e vamos tomando a consciência para agir no bem. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, diz ele, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. Ou seja, o que difere a gente dos animais é que a gente tem consciência. Né? Na categoria, quando a gente vai estudar lá os minerais, vegetais, minerais, os animais, quando chega no hominal, quando está lá na escala no Livro dos Espíritos, o que difere a gente das outras classes? É que a gente tem consciência. Embora alguns animais, né, já despertam esse lado do sentimento com os seus donos, mas a consciência é só no homem. E essa consciência vai ser um atributo para a nossa ação. Se a gente vai agir no bem ou se a gente vai agir no mal. As nossas escolhas, o tempo todo, são as nossas escolhas. E a gente não pode ser esse instrumento passivo, como ele diz ali. Né? Quando a gente fala da influência dos espíritos, por exemplo, a gente percebe isso. Os espíritos influenciam nas nossas vidas e atos, mas quem? Quem é o responsável da nossa ação? Somos nós. Então a gente não é passivo. A gente é ativo. Né? E principalmente, lá no livro, o Espírito Hamed diz numa mensagem chamada Passividade Dinâmica, onde ele mostra que essa passividade é o quê? É a nossa ação, constantemente. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, segue ele no estudo. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Então, olha só o que ele diz ali. A riqueza é um meio de experimentar moralmente. Ou seja, o que nós vamos fazer com a riqueza? Mais à frente ele vai falar ali, né? Às vezes a gente fala, o que é pior, né? O que é melhor? É ser pobre ou ser rico? E, na verdade, não existe o que é melhor ou pior. Existe como nós lidamos com essas situações. Porque a gente pode se revoltar em qualquer uma delas. Ou pode falhar em qualquer uma delas. Como pode acertar também, né? Aí aqui, quando ele falou que é experimentar moralmente, eu coloquei uma imagem aqui, não sei se vocês conhecem, isso aqui é em São Paulo, numa das maiores favelas que existe no Brasil, chamada Paraisópolis, que está do lado esquerdo, ali da tela, né? Esquerdo não, direito, né? E aí, do lado de cá, é só para a gente ver o contraste, né, que existe. Aqui é a favela, aqui é um condomínio de luxo, onde cada andar tem uma piscina. Né? Essa foto é muito famosa por conta da... Eu tive lá, inclusive, lá perto uma vez,
E realmente, assim, é uma rua que separa, praticamente, o luxo do lixo, como eles dizem, né? Mas vejam bem, então, olha o que ele diz ali, que a riqueza precisa ser produtiva. Ou seja, o que a gente faz com a riqueza? O que a gente faz com os dons que a gente recebe de Deus? Sabe? Ela precisa fazer com que a gente cresça, com que a gente possa evoluir. E por isso que ele diz ali, é um meio de nos experimentar moralmente. E aí vem o chamado egoísmo, né? Que acontece muito nos dias de hoje. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, como a gente já falou no início, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Conseguem ver essa imagem aqui? Quem está lá atrás, não sei se vai enxergar, né? O que vocês estão vendo? Você está conseguindo enxergar aí, Ney? Ou está muito pequeno? Uma pessoa com 1, 2, 3, 4, 5 guarda-chuvas, né? Um por cima do outro. E o outro ponhando chuva. Né? Tem uma imagem dessa também, onde o rapaz está, não sei se vocês já viram, está entrevistando o outro e ele está com guarda-chuva e o camarada está na chuva. E ele pergunta, o que você acha do egoísmo? Sabe? Então é mais ou menos isso. Eu gosto de trazer a imagem, que acho que a imagem ilustra mais ainda, né? Para a gente entender. Então olha o que ele diz, ó, o egoísmo. Ninguém trabalharia para que o planeta pudesse melhorar. E a evolução fica comprometida. A gente fala muito aqui, eu já escutei inúmeras palestras, né, e vocês também, falando sobre a transição planetária, né? Da evolução, da revolução do mundo, de regeneração. Eu escuto isso desde que eu era pequeno. E nós fazemos parte desse mundo. E eu sempre, quando falo disso, gosto de lembrar, ou seja, essa evolução ela se dá mais rápido ou mais devagar por nossa conta também. Porque nós estamos aqui, afinal de contas, o que a gente está fazendo? O mundo se torna melhor ou pior a cada ação nossa. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, das nossas ações, né? A gente deveria viver no mundo de forma que a gente não atrapalhasse o outro. E isso é o egoísmo. Um exemplo clássico disso é o trânsito. No momento que eu faço uma ação onde eu acho que como se ninguém mais no mundo estivesse passando naquele local, será que eu não estou sendo egoísta? Se eu paro o carro num local, travando a passagem das outras pessoas, será que eu não estou sendo egoísta? Não estou pensando só em mim? Então, se eu faço alguma ação, seja ela qual for, onde eu vou prejudicar o outro, eu estou sendo egoísta nesse momento. E quando ele fala ali de melhoramento do planeta, é porque todos nós podemos ajudar. Eu já devo ter falado disso aqui em algum momento, questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação, ele fala que é evolução, progresso, enfim, mas fala assim, cumprir a sua parte na obra da criação. Então, todos nós podemos ajudar. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aí você está ouvindo, mas quem sou eu? Eu sou... Não, você é filho de Deus e você pode fazer muita coisa. Ou você pode ficar sentado não fazendo nada. São escolhas, né? Mas nós temos um potencial muito grande e a gente precisa exercitar esse potencial. E aí quando a gente fala disso, a gente pensa, mas então eu tenho que fundar uma ONG, eu tenho que fazer uma instituição. Não, não é nada disso. Olha para o seu lado. Olha a sua volta no seu dia a dia. Será que não tem gente precisando? Será que não tem gente que necessita de um sorriso seu, de uma ação, às vezes de uma palavra, né? A grande questão é que a gente pensa sempre que são coisas mirabolantes, né? Que Deus espera que a gente venha aqui para fazer uma revolução no mundo, mas Deus não espera isso de nós. O que Deus espera da gente é que a gente venha aqui para fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer, lá no mundo espiritual. Questão, e aí eu falei que ia trazer um pouco do Livro dos Espíritos também, né? Questão 883 do Livro dos Espíritos. É natural o desejo de possuir, né? Já que a gente está falando das riquezas, dessas desigualdades? Ele diz, sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é o egoísmo. É o que a gente acabou de falar aqui. Ou seja, só para mim, primeiro eu e sempre eu. Não penso nas outras pessoas. E aí o Kardec fez uma outra pergunta, né, na 883A, e lá há um comentário que diz assim, há homens insaciáveis, que
que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Né? Então, será que é para a gente pensar, né? Eu quero só acumular cada vez mais bens, mais bens, mais bens. E aí é o que a gente fala, no caixão não vai ter espaço para levar tudo, né? Porque essas coisas vão ficar aqui. E vejam bem, parênteses, não quer dizer que a gente não tem que trabalhar para o nosso conforto, para o nosso progresso, jamais. A doutrina espírita fala que a gente precisa disso. Afinal de contas, a gente está no mundo material. Nós precisamos das coisas materiais. Como eu sempre digo, as contas não se pagam, né? A casa espírita, enfim, tudo aqui não se paga com luz espiritual. É com dinheiro, com algo material. Nós estamos na matéria, então nós precisamos disso. Mas a questão que nos faz aqui refletir é: será que a ganância, será que esse desespero desenfreado, né? E isso, esse desejo de possuir natural, mas no momento que eu não penso mais em ninguém, isso se torna um egoísmo na minha vida, né? E na 884 ele perguntou o seguinte: qual o caráter da legítima propriedade? Né? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E aí eu deixei esse grifo aqui, ou seja, será que para conquistar eu não prejudiquei alguém? Né? Existem frases muito batidas por aí dizendo assim, que ninguém é feliz na infelicidade do outro, não é isso? Isso é uma grande verdade. Por quê? Se eu prejudico alguém para conquistar seja o que for na minha vida, você acha que uma hora a conta não vai chegar? Né? Sempre chega. É porque a providência divina é sábia e faz com que o tempo se encarregue das coisas acontecer. E não é porque Deus quis castigar ninguém, mas pelas nossas ações. Né? Então a gente prejudica alguém, o tempo passa. Né? E aí às vezes a gente esquece. Aí um dia a conta vem e bate na nossa porta. Né? É como se a gente fizesse uma compra no cartão e ela assim, esqueceram. O cartão de crédito esquece a compra que você faz? De jeito nenhum. Né? Comprou, está lá, está registrado. Se ainda não foi antes de virar o cartão, então já veio na mesma fatura, não esperou nem para o mês seguinte. Então, a mesma coisa espiritualmente falando. Quando a gente faz algo para prejudicar as pessoas, um dia nós vamos responder por isso. Então, por isso que vale muito mais a pena a gente fazer o bem do que a gente fazer o mal. Porque ao mesmo tempo que essa conta chega na negatividade, ela também vem a nosso favor quando é na bondade. Porque não dá a impressão que só é negativo, né? Mas e as coisas positivas? O próprio Chico dizia, né, que o bem que nós fazemos é o nosso advogado em qualquer lugar que a gente esteja. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. E às vezes a gente faz o bem até um pouco sem vontade. Mas para o espírito que recebe, talvez tenha um grande valor. E ele tem uma gratidão enorme pelo aquilo que você fez. Então sempre vale muito a pena fazer o bem. E aí ele diz ali ainda, ó, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, a lei de amor é de justiça. A lei de amor e de justiça nos proíbe, isso um fato, a aquisição de bens por qualquer meios que lhes sejam contrários. Aí ele tocou num outro ponto, né? Cada item aqui a gente podia desmembrar em uma outra palestra. Faça aos outros, aquilo que você gostaria que fizesse com você. É fácil, né? Lá no Evangelho, quando ele começa a falar de caridade, na mensagem da irmã Rosália, na caridade material e caridade moral, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela começa falando disso aí. E aí parece assim, está resolvido o problema, né? Faço para o outro aquilo que gostaria que fizesse comigo. Mas a gente consegue fazer isso? Né? Quando é conosco, a gente normalmente tem inúmeras prerrogativas. Não, mas eu não estava bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Mas quando é com o próximo, a gente logo acusa. A gente aponta o dedo, a gente julga. Né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. E aí essa verdadeira propriedade que ele está dizendo, a legítima propriedade é essa que vem pelo nosso esforço. Não é tão bom quando você batalha e trabalha para conquistar as suas coisas? Olha, faça uma viagem no tempo. Imagine quando você era mais novo, nas suas primeiras conquistas. Foi duro, foi difícil, mas qual o sabor quando a gente conquista? Quando a gente vivencia essas situações.
seja uma conquista de um curso que a gente adquiriu, que a gente conseguiu fazer através do estudo, seja uma conquista do emprego, e aí passando para as conquistas espirituais, ou seja, quando a gente consegue se enxergar como nós éramos e como nós somos hoje. De vez em quando eu falo isso nas palestras, nós não somos o mesmo de alguns anos atrás. Num ano talvez a gente já mudou, mas se a gente fizer um exercício de voltar um pouco mais no tempo, nós estamos em 2024. Volte 10 anos no tempo. 2014. Será que você era a mesma pessoa que você é hoje? Não. Não era. Nós não éramos os mesmos. Porque em 10 anos muita coisa aconteceu na nossa vida. E principalmente se a gente tem um contato com a doutrina espírita, eu tenho certeza que foi para melhor. Porque é aquela história, a gente está aqui estudando, não quer dizer que ninguém é perfeito. Está todo mundo buscando a sua evolução. Mas a gente está sendo massificado com uma mensagem que é o quê? Caridade, amor, perdão, benevolência. Só tem coisa boa. Por que a gente fala da importância da evangelização das crianças? Não é garantia de nada, não é porque foi evangelizado que vai ser um homem de bem. Óbvio que não. Mas as crianças desde cedo estão ouvindo o que a gente está ouvindo aqui agora. Aqui é a evangelização dos adultos. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, eles estão lá estudando o Evangelho, mas para a linguagem deles. Mas desde cedo isso está começando. Por isso que os Espíritos falam, quando que começa o processo de educação? Desde o momento da concepção, está lá no Livro dos Espíritos. Então, desde o momento que a mãe já está grávida, sabe que ali já está habitando um espírito que já fez a ligação com aquele casal, já pode começar o processo de educação. Né? Então, isso é muito importante para a gente evoluir e crescer. Então, como eu falei, o que será que é melhor? Será que é melhor ser rico ou ser pobre? O que é mais fácil? Será que é mais fácil vir com a prova da riqueza ou com a prova da pobreza? E aqui, ele começa dizendo o seguinte, assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Aí eu botei até um grifo ali vermelho. Então anime-se, se você está pobre, na próxima reencarnação você será rico. Né? Ou então já viu na passada, exatamente. Né? Mas acalme-se, né? Acalme-se. Brincadeiras à parte, mas independente disso, é como a gente vai lidar com essas situações. E ele segue dizendo ali, outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é a cada um, prescreve trabalhar a seu turno. Então nós não sabemos, né, pela bênção do esquecimento, a gente não sabe exatamente o que é o gênero das nossas provas. A gente talvez tenha mais ou menos uma ideia, mas exatamente certeza o que é, a gente não pode cravar essa informação. Mas se nós estamos aqui, é aquela história, floresça onde Deus te plantou. Aonde você está, procure fazer o melhor. Sabe? A gente costuma dizer muito isso. Por que as pessoas se revoltam? Eu estou lá varrendo rua, eu estou fazendo isso. Mas faça da melhor forma possível. Se você está insatisfeito, você estuda, você trabalha para mudar a sua condição. Agora, ficar o resto de uma encarnação reclamando com Deus, esbravejando, não vai resolver nada. É o que muitas vezes a gente observa. A gente vê isso no meio empresarial, por exemplo. Às vezes, pessoas que estão há anos e anos numa empresa. Aí chega alguém novo. Aí com novas ideias, enfim, aí daqui a pouco, de repente, aquela pessoa é promovida. Aí aquele que está lá há 200 anos, né, diz assim, tá vendo? Eu estou aqui há tanto tempo, e isso e aquilo. Mas será que essa pessoa já parou para observar como é o comportamento dela? Como que ela está se portando diante das situações? Como que ela está se comportando, né? Então, depende de nós, daquilo que a gente está fazendo. Mas o que não dá para a gente ficar é reclamar o resto da vida. Porque senão a gente vai viver o resto da vida revoltado, né? E reclamando, e ninguém gosta de quem reclama o tempo todo. Reclamar uma vez ou outra faz parte, né? A gente não é imperfeito, mas aquele que reclama o tempo todo é pessoa não grata. Ninguém gosta de ficar, né? Pessoa que está sempre reclamando. Nada está bom. Aí, começou a chover. A Angélica agradeceu a chuva. Alguém já deve estar reclamando da chuva. Como é que está chovendo? Fica ruim para ir no centro. Vou molhar meu cabelo, meu óculos. Né? Sabe? Então, a gente vai passar o resto da vida reclamando? Não dá, né? A pobreza é para os que... Olha só o que ele diz aqui. A pobreza é para os que a sofrem. A prova da paciência e da resignação. Imagina.
Então você vai trabalhar paciência e resignação, 2 sentimentos importantes aí para serem trabalhados, né? Porque mesmo diante dessas situações, às vezes a gente não consegue lidar com elas. E ainda mantém o orgulho, mesmo passando por essas situações. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu participo de um trabalho com moradores de rua. E eu já vi exatamente isso que o Evangelho está falando ali. Uma pessoa que está numa condição de rua, ser grossa, ignorante e com soberba com quem está lá oferecendo um alimento para aquelas pessoas. E aí você pensa, como? Tá assim, Sabe por quê? Lembra do primeiro slide? Vida atual, vida futura? Nós somos espíritos imortais. Ele só está naquela condição agora. Lembra do outro ali? O que foi, o que não foi? A gente não sabe quem aquele espírito é. Céu e inferno. Exemplos. Tem uma rainha. Essa rainha era extremamente soberba. Ela dá uma mensagem lá. Ela quase briga com Kardec, com a equipe de Kardec. Que ela chega no mundo espiritual. Ela, cadê meus súditos? Cadê todo mundo, né? Então esse espírito um dia vai reencarnar. Já reencarnou, possivelmente, né? Numa condição de humildade, um pouco mais humildade. Mas a soberba que ela traz de rainha vai desaparecer? Num passe de mágica? Não. Porque nós somos espíritos em evolução. Um dia isso vai acontecer, mas não vai ser de uma encarnação para outra. É aquilo que a gente costuma dizer aqui. Ou seja, se eu sou irritado e eu assisto uma palestra sobre paciência, por exemplo, como está dizendo ali, e eu me transformo em paciente? Não. Reforma íntima sem martírio, uma obra. Hermâncio Dufour diz que a reforma íntima é um trabalho processual. Demanda tempo e etapas a serem cumpridas. Não é da noite para o dia. E isso é importante também, por um lado, para a gente ter paciência conosco mesmo. Porque às vezes a gente vem para a doutrina espírita, começa a estudar e fala que a gente tem que fazer a caridade, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ser melhor. E às vezes a gente olha para dentro de si e fala, nossa, eu estou muito distante disso ainda. E aí sai daqui triste, né? A gente tem que ter a paciência conosco também. Vai ter dia que você vai acertar um dia, uma semana, um mês, aí passa 3 meses, você escorrega. Porque faz parte ainda do processo. E isso não é para a gente ficar se lamentando, nem se achar a última das criaturas. E principalmente desistir de querer melhorar. Porque às vezes a pessoa, ainda estou muito errado mesmo, melhor ficar assim, né? Não. Quanto mais a gente investe na nossa evolução, melhor para nós. Né? Então diz ele aí que a pobreza vai traçar, né, para nós provas que vai trabalhar nossa paciência, nossa resignação, né? Fazer a gente entender certas situações. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, como a gente já falou aqui um pouco, será que pelo fato de eu estar numa posição diferente, eu vou esquecer dos outros? Eu vou esquecer dessa caridade? Eu vou procurar ser abnegado e tirar parte do meu tempo para ajudar as pessoas? Né? E principalmente fazer aquilo com o coração. É o que eu estou dizendo, não são, vamos sempre pensar nisso, não são as grandes obras, mas é como nós fazemos. Como eu falei, eu gosto de trazer exemplos para que a gente possa ilustrar. Eu conheci uma pessoa, numa época que ajudava uma instituição, lá no Rio de Janeiro, instituição de crianças. E esse homem me chamou a atenção, porque eu ajudava nessa instituição também, trabalhava lá, e eu via ele sempre, uma vez no mês, muito elegante, de terno, e ele chegava lá com o carro dele, importado, e cheio de caixotes. Ele passava no Ceasa e comprava inúmeras coisas e deixava lá. Mas ele não fazia só isso. Ele fazia questão de passar um dia na instituição com as crianças. E ele dava comida para as crianças, ele brincava, ele rolava no chão, com aquele terno dele. E aquilo me chamou muita atenção, pela forma. E aí no nosso olhar, que a gente tem ainda, muito inferior, poderíamos dizer assim, eu imaginei, ele deve ser espírito, ó. Besteira, né? O que a religião tem a ver com isso? Hã? E aí um dia eu cheguei, me aproximei e comecei a conversar com ele e eu descobri, sabe o quê? Que ele não tinha religião. Né? Por que eu estou falando isso?
Porque ele falou ali de caridade e abnegação. Esse homem podia simplesmente dar um telefonema do escritório dele lá no centro da cidade do Rio de Janeiro e mandar entregar os caixotes lá. Ele também estaria fazendo a caridade. Ele também estaria ajudando. Mas ele fazia questão de ele mesmo ir comprar. E mais, ele queria se envolver com as crianças, ele brincava, ele se sujava, enfim. Sabe? Por que eu estou trazendo ele? Porque ele é um ser desconhecido. Eu podia trazer um exemplo de alguém famoso, né? Mas quando a gente sempre fala de alguém, mas fulano era fulano. Ele era um espírito, mais um na multidão, mas que usava a riqueza para a caridade e essa abnegação que ele está falando ali. Ele dedicava parte do tempo dele para fazer isso, sabe? Então veja bem, não é as grandes obras, mas aquilo como a gente faz. E aí ele diz, né, para a gente, fora da caridade não há salvação. Esse trecho é um trecho de Paulo, que está no Evangelho, né? Paulo o apóstolo, lá em Paris, 1860, que ele vai dizer assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem o embargo da seita a quem pertence. Exatamente o exemplo que eu acabei de trazer aqui, né? Então o que Paulo está dizendo, o verdadeiro espírito cristão é a mesma coisa. Então às vezes a gente se diz cristão ou espírito, independente do que for. Mas a gente precisa estar aquilo ali, é fora da caridade não há salvação. No Evangelho está isso. Os espíritos não fizeram questão de dizer que era fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Porque exatamente como eu trouxe o exemplo desse rapaz, que não tinha religião, mas que compreendeu perfeitamente a mensagem que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fala quem é o próximo, não fala qual a religião, não fala o que é. Ele compreendeu esta mensagem. E nós também estamos aqui nesse esforço para compreender, né? E lembrando sempre que a caridade não é somente a questão do prato de comida, mas a caridade é a compreensão, é o entendimento, é o perdão, é a benevolência, é a indulgência, né? E aí a gente fica meio assim, né, sentado na cadeira remoendo, porque é mais fácil dar um prato, né, de comida. A gente vai lá, dá o prato, dá a cesta básica, né, que também é caridade. Mas a caridade se multiplica muito mais do que isso, porque entender e compreender é mais difícil. Então é por isso que nós estamos nesse esforço. É por isso que a gente está aqui, né? E aí tem aquela mensagem, né, lá do Evangelho também, sobre observai os pássaros no céu. E olha o que ele vai falar para nós. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Essa frase é muito conhecida, né? Mas hoje se encaixa perfeitamente esse trecho com o nosso estudo, né? Onde nós estamos guardando os nossos tesouros, né? Será que a gente está pensando na imagem aqui, né, somente na questão material, ou a gente está vislumbrando, e você vê que aquele primeiro vai fazer ligação sempre com os outros, a vida atual e a vida futura, ou seja, será que a gente está pensando só aqui? Será que a gente está guardando só esses tesouros no céu? Na terra, perdão, e não no céu? Porque no momento que eu faço uma ação, seja ela qual for, e às vezes tão pequenina, mas que faz a diferença na vida de alguém, muda a vida das pessoas. E as pessoas se tornam eternamente gratas por isso. E tenha certeza que quando a gente chega no mundo espiritual, isso faz a diferença. Isso muda. Então o convite para todos nós é que, independente da prova que nós estejamos vivendo, é que a gente possa desenvolver a caridade. Que a gente possa guardar esses tesouros. Quando a gente se despeça desse mundo, fique somente o nosso corpo, a carcaça, mas que a gente tenha deixado algo de bom, de positivo para as pessoas. Não com o objetivo da gente se orgulhar por isso, não, mas que a nossa vinda na Terra, a nossa passagem na Terra, não seja em vão. Que tenha valido a pena essa encarnação. Porque, como a gente sabe, a fila para reencarnar está muito grande. E a gente teve essa oportunidade de reencarnar.
Então, que a gente possa aproveitar a nossa reencarnação. Fazer a diferença na nossa vida, em primeiro lugar, porque a gente tem a nossa evolução, mas na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós. Que quando a gente se despedir daqui, a gente possa ser lembrado com alguém que foi positivo, de que alguém que ajudou as pessoas, de que alguém que era do bem. Independente se era espírita, católico, evangélico, bandista, não faz diferença. Mas alguém que era do bem, que buscou fazer o bem para o seu semelhante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Como é difícil a gente entender isso aqui, né? Porque quando a gente está com um problema, a gente não quer esperar o amanhã. A gente quer resolver agora. Tem que ser hoje. Amanhã não dá, amanhã já é tarde, né? Mas aí vem Jesus, a espiritualidade, falar para nós, calma, né? Olha a cabeça dele como é que está ali, fervilhando, muitas coisas, né? Então ele fala, calma. Mas olha só o que ele diz primeiro. Buscai primeiramente o reino de Deus. O que a gente anda buscando? Né? No momento que a gente vem no dia de hoje aqui, a gente está buscando o reino de Deus. Porque a gente está buscando estudar os ensinamentos de Jesus e, principalmente, se tornar uma pessoa melhor. Porque esse é o objetivo da gente estar aqui. Por isso eu falei, se a gente voltar a 10 anos atrás, a gente percebe que hoje nós somos outras pessoas. Nós sempre mudamos para o melhor. Mas que a gente possa ter essa tranquilidade. Eu não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. Então vamos ter paciência. Olha que ele falou ali da paciência e resignação para a riqueza, mas a paciência e resignação é utilizada em todas as provas, né? Vamos ter essa paciência. Por quê? Porque Deus está no comando de tudo. Existe uma harmonia no universo. Porque se não existisse, a gente não estava nem aqui. Né? Então o Criador fez com que tivesse vida aqui na Terra, habitável para nós. Quando eu falo disso, eu lembro do livro A Gênese, quinta obra da codificação, onde lá na parte da Gênese ele vai falar sobre a formação da Terra. E é tão bonito isso, porque ele fala do processo do resfriamento, enfim, tudo aquilo, né, da parte científica. E no final ele diz assim, Jesus, né, já era Jesus naquela época, trabalhando com a comunidade crística para tudo acontecer. E ele diz assim, quando ele faz o processo final da evolução, ele diz, agora a Terra pode receber o seu hóspede mais ilustre. E ele estava falando, era de nós, os seres humanos. A Terra estava preparada para nos receber. Então, se a gente sabe que Deus é todo bondade, todo amor e justiça, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, por que a gente vai ficar inquieto pelo dia de amanhã? É o que Jesus está falando aqui. Se Deus está no comando, Jesus é o governador, por que eu vou ficar inquieto? Tem alguma coisa perdida? Não tem. Alan, mas o mundo está cada vez pior. Faz parte do processo. Num processo de renovação. Que é aquilo que a gente já falou, que inúmeras palestras aqui de transição planetária. Mas que a gente possa ter essa tranquilidade. E aí, ele vai dizer, a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça e de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Isso aqui está no Evangelho, no Livro dos Espíritos fala a mesma coisa, que a Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar com o necessário. Então a Terra tem inúmeros recursos para nós, só que às vezes a gente acha que isso é pouco e não sabe administrar segundo a justiça e a caridade, como ele está dizendo aqui para nós. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário, né? Então, nessa imagem eu quis simbolizar o dinheiro ali dentro daquele pote com a natureza, né? Então hoje a gente fala muito da escassez dos recursos, né? Com essa questão da poluição, a questão do desmatamento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas tudo isso
pode mudar de acordo com as nossas ações. A gente fala da questão ambiental há muito tempo. Só que agora a gente está sentindo na pele as situações. E eu não quero desanimar ninguém, mas a tendência é só piorar. Piorar do ponto de vista assim, do aquecimento. Vocês sabem disso. Os estudos estão aí para nos trazer essas informações. Só que tudo isso pode se modificar com as nossas ações, com o nosso comportamento. Né? A gente percebe a própria natureza. Às vezes você vai lá, eles podam a árvore, enfim, e a natureza parece que diz assim, insiste em querer nascer de novo. Eu lembro lá no Rio, uma vez, no local que a gente estava, e eles cortaram tudo, e depois de um tempo, começou a nascer. A natureza mostrando para nós, de alguma forma, que é possível se renovar. Se a natureza se renova, nós também podemos nos renovar. Podemos nos modificar perante as situações. E aí nos disse Jesus, o Mestre: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então é aquilo. Eu preciso das coisas materiais, mas no momento, se eu precisar perder alguma coisa, como que eu vou me portar em relação a isso? Esse é um bom exercício para ver como a gente está diante desse assunto. Ah, o meu carro, meu isso, meu aquilo. Né? Mas se amanhã eu não tiver mais, será que eu vou me tornar uma pessoa infeliz por conta disso? Será que eu vou me desesperar por conta dessas situações? Então é isso que a gente tem que pensar. Não há mal nenhum em termos os bens materiais. Por isso que esse estudo traz esse esclarecimento para nós. Mas a relação que eu travo com a questão material é essa que é a importância. É aquela música, né? Quem é o dono de quem? É o dinheiro, que é meu dono, ou eu que sou o dono do dinheiro? Sabe? A gente precisa observar isso. Será que se amanhã eu perder meu carro, um exemplo, né? A gente que anda de carro muito aí, e o carro a gente cria um vínculo com o carro, né? Que é difícil, né? A gente se largar dele. Né? Mas será que se eu perder o carro por uma questão na minha vida, seja qual for, eu me torno infeliz por isso? Eu vou sentir falta é uma coisa, né? Não vamos ser hipócritas, vou sentir falta. Mas será que eu vou me tornar uma pessoa infeliz por conta disso? É isso que a gente precisa pensar, né? É isso que ele diz, dá importância aos primeiros do que aos segundos aí, né? E para a reflexão, caminhando aí para a gente começar a fechar nosso raciocínio. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logo mudar o nosso coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Então, podem decretar inúmeras leis, é como ele está dizendo ali, mas a lei só vai mudar o que é externo. Se não mudar dentro do nosso coração, não vai adiantar nada. E aí eu aproveito nesse momento para fazer uma reflexão sobre esse nosso próprio momento aqui. O momento de estar na casa espírita. Se eu venho à casa espírita, mas de alguma forma tudo aquilo que o Evangelho nos traz não toca o meu coração, alguma coisa está errada. Troca o palestrante, não está bom, não tá fazendo efeito, enfim. Porque nós aqui, brincadeiras à parte, somos apenas um instrumento. Estudamos antes para trazer a mensagem aqui. Mas o contato com a doutrina espírita precisa mudar o nosso coração. Porque senão tem alguma coisa errada. A gente ouve semana após semana falar de caridade, de amor, de perdão, de transformação, enfim, de tudo isso. E será que nada disso entrou aqui? Porque senão volta a repetir, fica uma frase bonita. Ah, uma frase do Emmanuel, maravilhoso. A frase da Joana Diante, beleza. Mas o que isso entrou na minha vida? O que isso me fez me tornar uma outra pessoa? Porque senão não está fazendo sentido. E eu tenho certeza que a gente se modifica. Que a gente muda o nosso comportamento no momento que a gente tem esse contato. Porque é estudo, a gente está aqui estudando. Ouvindo falar disso. Vivenciando essas situações. Então, de alguma forma, isso toca o nosso coração. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis,
Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E aí eu deixei essas duas figuras aqui, né? Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Caridade é o amor em movimento. Espíritos que vieram nessa encarnação com o objetivo de trabalhar a caridade. A vida deles foi fácil? Não. Eu sempre brinco com isso porque às vezes a gente reclama da nossa vida, mas a vida desses grandes espíritos também nunca foi fácil. Chico sofreu o tempo todo. Foi tentado, né? Não, você não quer ganhar um dinheiro aqui, ó? Vamos ganhar um dinheiro com essas obras. E ele permaneceu firme. Segundo relato da espiritualidade, é que era para ele publicar aí 50, 60 obras. E ele, através da mediunidade com Emmanuel, fez mais de 400 livros, que hoje nós temos a oportunidade de estudar. A página que foi lida no início é da série Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel. Sabe? Mensagens que nos confortam, que nos consolam. Quando a gente às vezes não estiver bem, pode pegar qualquer livro daquele ali e abrir uma mensagem daquela. Abrir o Evangelho ou abrir uma mensagem dessa que não vai nos ajudar. Madre Teresa de Calcutá estava dentro do convento, fazendo ali as coisas. E chegou um momento que ela falou assim, mas aqui está todo mundo bem. Eu preciso ir aonde as pessoas estão necessitadas. E ela vai para as ruas para ajudar aqueles que mais necessitavam. Eles compreenderam essa mensagem, que é essa mensagem da caridade, da fraternidade, como ele está dizendo ali, e a caridade, que é esse amor em movimento. Que a gente possa pensar nisso. Quanto a gente faz para ajudar o nosso próximo, sabe? E volto a dizer, desculpa se eu estou sendo repetitivo, não são as grandes obras, são as pequenas. Às vezes a gente, vamos fundar. Tem tanta, se você quer ajudar, tem tanta instituição já no mundo, procura uma instituição para você ajudar. Você não precisa necessariamente fundar uma, né? Então, assim, no momento que a gente faz alguma coisa para minimizar o sofrimento do outro, a gente compreendeu essa missão. A gente compreendeu esse ensinamento. E volto a repetir, não é só o material, mas o espiritual também. Tem tantas pessoas hoje carentes de serem ouvidas. Vem estudo e volta estudo, a gente fala a mesma coisa. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que perderam a confiança, pessoas que estão desenganadas, desiludidas, né? E talvez nós possamos ser um agente, através da caridade, para ajudar essas pessoas. Podemos fazer o bem, podemos ajudar, podemos transformar. E eu queria encerrar com essa imagem e principalmente com essa frase. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Isso é uma resposta que está lá dentro do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou isso. Se um dia nós nos entenderíamos? Pergunta desafiadora, né? Em 1859. Ou melhor, 1857. Kardec pergunta aos espíritos, um dia nós nos entenderemos? E os espíritos dão uma resposta grande, mas dentre elas, no resumo dela, está o que está aqui, que eu queria encerrar hoje. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Mas é fácil. Não, não é. É o nosso grande desafio. A última lei moral do Livro dos Espíritos é a lei de justiça, amor e caridade. A gente já falou sobre isso aqui em outro momento. É uma lei só. E os espíritos, resumidamente, quiseram dizer a Kardec e a todos nós hoje que, em nome da justiça, a gente não pode abrir mão do amor nem da caridade. Elas precisam dar as mãos juntas para caminhar. Só assim se fará a justiça. Então, meus amigos, que nesta noite a gente possa sair daqui um pouco pensando sobre isso. As desigualdades fazem parte ainda desse mundo, como a gente percebeu. Mas elas podem ser maiores ou menores de acordo com as nossas ações. E principalmente, que a gente possa se enxergar aonde a gente está. Onde que eu estou no mundo? E eu possa fazer o meu melhor, independente de onde eu estiver. Eu posso estar numa posição mais simples, numa posição lá em cima, enfim, aonde eu estiver, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Porque a pergunta, com certeza, que ecoará na acústica de nossa alma, quando chegarmos no mundo espiritual, será: qual o bem que você fez enquanto esteve na Terra? Não é quantos títulos, quantas posses, quem você foi. Lá não interessa nada disso. A bandeira, a credencial,
no mundo espiritual é o bem que você fez quando esteve na terra. E isso é o que nos importa. E lembre-se sempre, para fazer o bem, a gente pode fazer agora, aqui. Ah, mas eu ainda sou muito imperfeito, eu ainda sou muito irritado, eu sou ainda egoísta. Com tudo, a gente pode ser tudo isso. Mas isso não impede da gente fazer a caridade, fazer o bem. Pelo contrário, é no momento da caridade, no momento do bem, é que a gente vai pouco a pouco se despojando desses sentimentos que são negativos. Livro dos Espíritos, Virtudes e Vícios, ele vai dizer, é mais fácil você adquirir uma virtude do que deixar um vício, porque os vícios trazemos de encarnações anteriores. Então vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, porque vale muito a pena. E o retorno, para todos nós, é sempre muito garantido. Obrigado pela atenção de vocês, uma excelente noite. Ney quer falar lá. Fica à vontade. Dentro do assunto, uma para nós que temos pedido, a gente tenta pensar um pouquinho, lembrar também da